Boa noite a todos os amigos e amigas da nossa casa Adolfo Bezerra de Menezes, Nosso Lar. Também aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos nesta noite de segunda-feira para mais uma palestra que realizaremos de forma virtual. A doutrina espírita, como todos sabem, tem como bandeira fundamental a reencarnação, que nada mais é do que as vidas sucessivas do espírito, as várias experiências que nós espíritos passamos aqui na Terra e também que saem em outras esferas, em outros mundos, em outros planetas. A reencarnação nos dá a oportunidade de a cada vida vivermos em algum meio, juntamente com pessoas, trabalhando em alguma área, com oportunidade de estudo, com oportunidade de aprendizado, e aí sim, construindo o nosso cabedal de conhecimento. Essa é a pedra fundamental da doutrina espírita, que tenta mostrar para todos nós, para que tenhamos essa compreensão de que a vida ela tem uma continuidade, que tudo isso que aqui adquirimos, que tudo isso que aqui conquistamos através de sentimento, nos nossos relacionamentos, isso não é em vão, não vai se perder com o tempo. Nós vamos carregar isso conosco para sempre e vamos aprender mais em outras reencarnações que faremos pela frente. Então, nesta noite nós teremos conosco o nosso companheiro Willan Antônio, que vai falar sobre reencarnação na Bíblia, buscando aí trazer para nós lá da Bíblia já aquelas passagens que correspondem às informações em relação a essas vidas sucessivas. Agradecemos muito ao Willan, ele já trabalhou muito tempo na nossa casa, hoje está em outra casa espírita, mas sempre que precisamos dele, ele nos atende e caminha conosco, porque a doutrina espírita ela não tem barreiras, Somos todos irmãos, somos todos uma coletividade de forças, um ajudando o outro. Então, muito obrigado, Willan, que Deus te abençoe a toda a sua família, e que você continue aí na sua trajetória espírita, levando o seu conhecimento àqueles que queiram ouvir. Vamos então nos preparar para darmos início à nossa reunião, como sempre fazendo aqueles pedidos, Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, elevando os nossos pensamentos a Jesus, o nosso guia e modelo, rogando ao alto muita proteção para cada um de nós. E que nós possamos ser os multiplicadores dessas bênçãos, que essas energias boas que chegam até nós nesses instantes possam se irradiar, alcançando também a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que necessitam e que não estão tendo a oportunidade de participar conosco nessa reunião. A todos eles nós desejamos todo o bem possível, que Deus também esteja com todos esses irmãos, aqueles nos hospitais, os abandonados nas ruas, aqueles também abandonados dentro do próprio lar. A todos eles, Senhor, encarnados e desencarnados, nós rogamos as bênçãos dos céus. E rogamos também nesse momento a Tua permissão, Senhor, que possamos declarar por iniciado a reunião virtual da noite. E que assim seja. Mensagem da semana do livro Agenda Cristã, Psicografia de Chico Xavier. Medicamentos evangélicos. Ajuda sempre, não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito, medite mais. Fale pouco. Retifique amando. Dirija equilibrado. Obedeça contente. Não se queixe, siga adiante. Repare além, veja longe, discuta serenamente, faça a luz, semeie a paz.
espalhe as bênçãos, lute, elevando, seja alegre, viva desassombrado, demonstre a coragem, revele a calma, respeite tudo e ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje e espere o amanhã. André Luiz. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos iluminar nessa noite, abençoar cada um que esteja aí nos seus lares, que receba essa energia gostosa e benfazeja advinda de Jesus e dos bons espíritos. Bom, hoje nós queremos fazer uma abordagem sobre a reencarnação e especialmente, mais no final, sobre a reencarnação na Bíblia, porque apesar de que é um tema assim muito bem aceito na doutrina espírita, todos os espíritos concordam com a reencarnação, né? Ou de outras religiões às vezes não aceitam e falam, mas não tem, não existe isso na Bíblia, isso é uma invenção de vocês, né? Então a gente vai fazer uma abordagem assim bem simples. O nosso tema é curto, né? E assim, tentando esclarecer também que ela está inserida na Bíblia, sim, basta procurar entender para compreender bem e ter essa certeza, né? Iniciando sobre o histórico da reencarnação, a gente vê que ela é uma crença bem antiga, era conhecida, essa crença no renascimento ou doutrina de vida sucessiva já existia na Índia, no Egito, era uma base da ética já. Também o livro Vedas e Bhagavad Gita, né, que é a canção da imortalidade, também já mencionava sobre a existência da reencarnação. Buda também ensinava no Egito, né, já ensinava a doutrina das vidas sucessivas, que era também conhecida por Hermes, que a pregava. A gente vê que os hebreus geralmente aceitavam a reencarnação, né? E entre os romanos, Vigílio também acreditava na reencarnação. Os gauleses, adeptos do druismo, acreditavam nas vidas sucessivas. A crença no renascimento, né, ou reencarnação, ela é tão milenar que surgiu no Oriente. Krishna pregava, né, a reencarnação na Índia. Era comum a ideia da reencarnação também entre os judeus e entre os primeiros cristãos. Agora, entre os filósofos, a gente já Buda, né, Buda pregava, Zoroastro, Confúcio, Pitágoras, Sócrates, Platão, Lao Tse, Teresíades de Círios e Maneton também acreditavam e pregavam a reencarnação. Pitágoras lembrava conscientemente de outras vidas também. Ele até relatava casos em que ele tinha, o que ele teria sido em outras vidas. Na Grécia, foi Pitágoras que introduziu a doutrina da reencarnação. Sócrates, segundo seu mais ilustre discípulo, que é Platão, né, ensinava a imortalidade da alma, bem como o seu retorno à vida terrena. Foi, sobretudo, um filósofo místico, cognominado pai da filosofia. Ele pregou e viveu um amor fraterno próximo ao ensinado por Jesus. Então, Sócrates, quem estudar vai compreender que ele era assim um espírito já bem esclarecido, bem desenvolvido e que pregava realmente a reencarnação. E o Platão foi um dos mais destacados defensores da reencarnação. Heródoto, pai da história, também pregava a reencarnação. Na Bíblia, nós vamos encontrar
a reencarnação em Jó 8:9, que diz o seguinte: somos de ontem, nada sabemos. Nossos dias são uma sobra sobre a terra. Então, ele fala que somos de ontem, nada sabemos. Olha, somos de ontem, quer dizer, então nós já vivemos ontem. Ezequiel 18:4 e 20 diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Quer dizer, aqui fica bem claro também a existência, né? Porque Deus fala assim, pecou, né, por causa de seu pai, então não tem nada disso. Cada um é responsável pela sua iniquidade, pelos seus erros. Visão reencarnacionista de Ezequiel. Ezequiel fala o seguinte: vale de ossos se juntando, adquirindo carne, e espíritos entraram neles. Então aqui fica bem claro a reencarnação, que fala que os ossos se juntando e o espírito entrando nele, quer dizer, reencarnando ou encarnando, né? Em Ezequiel 37:14 e 25, diz o seguinte: habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles, vossos pais, e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Por esse texto, vê-se que não somente os descendentes dos pais dos israelenses habitarão na terra em que seus pais habitaram, mas os próprios pais dos israelenses voltarão a habitá-la. E isso é reencarnação em toda a acepção da palavra, não tem como não definir, não acreditar, a não ser que não procure assim na sua essência, né? Em Reis 2:1-8 diz o seguinte: Elias vestia-se com roupa de pelo e cinto de couro. Em Mateus 3:4 fala: João Batista trajava roupa de pelo e cinto de couro. Veja bem, quando Mateus encarnou como Elias, ele trajava, né, roupa de pelo e cinto de couro, e como João Batista também, que já esse relato já está no Novo Testamento. Em Mateus 17:10 e 13, tem um diálogo onde com o seguinte: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Este diálogo é entre os discípulos e Jesus, e aí então os discípulos entenderam que eles falavam a respeito de João Batista. Como ele fala assim, Elias já veio e não o conheceram, era a reencarnação de João Batista, que havia sido Elias. Vamos dar uma parada aqui e analisar. Veja bem, como negar a reencarnação? Quando a gente vê, assim, pessoas que nascem na miséria, naquela dificuldade, ou às vezes enfermas, ou pessoas que são deficientes, né? Se nós acreditamos num Deus justo e bom, como negar então a existência da reencarnação? Deus, se a pessoa tivesse uma única vida, será que Deus iria permitir que uns nascessem saudáveis, inteligentes, e outros nascessem com deficiência, ou às vezes com problemas mentais, com deficiência mental, que não pudesse exprimir direito, e o que nasce surdo e mudo, ou que nasce cego? Como explicar isso? Então, mesmo que a gente dissesse que não existisse a reencarnação, Deus teria que criá-la para provar que ele é justo e bom, porque
é através da reencarnação que prova a justiça de Deus. Então a gente vê que a crença na reencarnação ela é libertadora. Ela traz assim o conforto para nós, porque se nós erramos, veja bem, uma pessoa que está com a consciência pesada, eu errei e tal, se ela tem consciência da reencarnação, ela sabe que ela vai ter outras oportunidades para se redimir, né? Enquanto se não tivesse essa crença na reencarnação, não tinha, poxa vida, vou morrer e aí? Vou para o inferno? Então, a reencarnação é uma prova que Deus é justo e bom e que não deixa nenhum filho seu padecer eternamente. Qual pai que ia condenar o seu filho eternamente ao sofrimento? Um pai, que todo imperfeito como somos nós, não faria isso. Então, será que Deus faria isso com seus filhos? Então, a reencarnação é essa oportunidade que Deus dá para que a gente possa corrigir os nossos erros do passado, né? E aí vem a lei de causa e efeito, porque aquele que hoje aquele que erra hoje, no futuro ele vai poder corrigir. Então, quando a gente vê uma pessoa com grande sofrimento aqui, é porque errou muito no passado. Tem um livro chamado Memórias do Padre Germano, que ele cita assim, vários casos, né? E tem assim, uns comentários depois, no final, a respeito daquela circunstância, por que aquele ser nasceu naquelas condições. Então, é interessante. Vamos ver aqui em Mateus 11, 7, de 11 a 14, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí Jesus ainda diz o seguinte: e se quereis saber, se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Desculpa aí, porque de vez em quando tem que lubrificar a garganta. Então, aqui Jesus deixa claro que João Batista era a reencarnação de Elias. Não tem como não entender. E ele ainda reforça, e se quereis reconhecer, e tem umas traduções que falam, se quereis saber, ele mesmo é Elias que estava para vir, ou que Elias que haveria de vir, né? Então, deixa muito claro, não deixa dúvida aqui, né? Então, aqui em Mateus 11, 7, e 11, 7 e 14, de 11 a 14 também reforça isso aí, né? Que João Batista era a reencarnação de Elias. Em Jó 14, na tradução da Igreja Ortodoxa, consta o seguinte: quando o homem está morto, vive sempre. Quer dizer, vive em espírito, né? Morre corpo. O homem está morto, o corpo dele está morto, mas o espírito dele vive, e vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto ela voltarei de novo. Olha só, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei. Quer dizer, vai esperar o quê? No mundo espiritual, porque ele fala lá no início, né, que o espírito vive sempre. Então, acabando os dias de Jó aqui na Terra, ele vai esperar, quer dizer, vai esperar no mundo espiritual, porquanto a ela voltarei de novo, ou seja, ele vai renascer de novo, né? Deixa muito claro aqui, né? Então, a gente vê que o livro de Jó está no Velho Testamento. Agora, uma passagem interessantíssima é aquela do cego de nascença, que está em João
9:2. Nós vamos ler aqui essa passagem para a gente discutir ela. Não foi este homem quem pecou, nem seus pais, mas é para que as obras de Deus se manifestem nele. Veja bem, o cego de nascença, quando Jesus cura o cego de nascença, os discípulos indagam para ele: Mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Porque havia uma crença que poderia, às vezes, o filho pagar os pecados do pai, né? Então eles indagam: Mestre, quem pecou para que ele nascesse assim, para que ele nascesse cego? Então Jesus fala claramente aqui que não foi ele e nem os seus pais. Então é para que se cumprisse, né, a lei de Deus. Mas por que então que eles fizeram esse questionamento? Porque os discípulos indagaram a Jesus: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Veja bem, se ele nasceu cego, e se ele porventura teria pecado para nascer assim, então é porque eles acreditavam na reencarnação. Veja bem, só por essa pergunta já vislumbra isso. Mestre, quem pecou para que o cego de nascença nascesse assim, nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Ora, se ele nasceu cego, desde o seu nascimento ele era cego, e quem teria pecado para nascer assim? Ele teria pecado? Se ele teria pecado, então teria que ser noutra reencarnação. Então, aí fica claro que os discípulos acreditavam nas vidas sucessivas, ou seja, na reencarnação, que alguém poderia morrer, né, desencarnar, e depois o espírito dele renascer em outro corpo, ou seja, a crença nas vidas sucessivas. Então isso aqui deixa bem claro na Bíblia, né, em João 9:2, que os discípulos acreditavam na reencarnação. Mais adiante, em Lucas 9:18 está: quem dizem as multidões que sou eu? Ou quem que diz as multidões quem eu sou, né? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Olha só, essa pergunta de Jesus é interessante. Quem dizem que sou, né? E os discípulos respondem: uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista ou dos antigos profetas. João Batista não era possível porque foi um conterrâneo de Jesus, né? Era primo de Jesus que nasceu um pouco antes de Jesus, parece que 6 meses antes. Então, mas se eles falam seria João Batista ou outro profeta que ressurgiu, então deixa claro aqui também, né, que se Jesus procura quem dizem eles quem eu sou, é porque está demonstrando claramente aí a reencarnação, ou seja, que Jesus poderia ter renascido, né? Que ele poderia ter sido no passado um profeta, ou poderia ter sido até Elias. Então, deixa muito claro aí que na própria Bíblia, né, tem esses diálogos, essas passagens que demonstram a reencarnação. Tem um diálogo de Jesus com Nicodemos que Nicodemos procura, né, o que é necessário para encontrar a salvação, e Jesus diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso aí está em João 3:3. Então, está bem claro aqui também nesse diálogo com Nicodemos também que para encontrar a salvação ou o reino de Deus é necessário nascer de novo. E nesse diálogo é até interessante que Nicodemos vai indagar como pode, né, o homem nascer de novo, porventura voltar ao ventre de sua mãe.
Então, quer dizer, neste diálogo deixa claro a existência da reencarnação. E nós temos aí vários exemplos a respeito disso. Um livro interessante, que relata muito bem isso, é de um cientista americano chamado Brian Weiss. No livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, que relata, né, inúmeras reencarnações de uma paciente dele que sofria muitos problemas de saúde. Então, ele fazendo a regressão para tentar ajudar ela, era regressão na própria vida, mas ela acaba voltando e começa a relatar outras existências. Nesse livro, ela relata várias outras existências, inclusive algumas que o próprio Brian tinha sido professor dela, parece que tem uma que inclusive ele teria sido até pai dela. E ele, como um cientista, ele era cético, mas assim, com esses relatos assim tão específicos, inclusive com muitos detalhes, ele começou a acreditar na reencarnação, e então por isso que ele escreveu esse livro. E na Índia há um caso famoso, né, da menina Nanika, que até se tornou um livro, tem até filme sobre essa reencarnação de Nanika. E Ian Stevenson narra diversos casos verídicos de reencarnação em um livro dele. Ele relata vários casos, inclusive tem casos aqui no Brasil. No livro Reencarnação em Vida, a escritora espanhola relata dezenas de histórias de dor, sofrimento, onde a pessoa reencarna, né, em situações dolorosas, como resgate de débitos passados. Com licença que eu vou tomar mais um pouco de água. Jesus diz o seguinte, em João 3,3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Nós já tínhamos até lido isso aqui, que está naquele diálogo com Nicodemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4, Allan Kardec coloca o seguinte: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Quer dizer, é a volta da alma ou do espírito em um outro corpo especialmente formado, né, para ele. Então, qual que seria, então, o objetivo da reencarnação? No Livro dos Espíritos, na questão 107, indagado qual que seria o objetivo da reencarnação, né? Ela tem por objetivo a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, ela tem a expiação e melhoramento progressivo da humanidade, é um meio de fazer progredir. E também a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessário para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que as atividades que são obrigados a exercer lhes auxiliam o desenvolvimento da inteligência. Isso aí agora está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25. Então, meus queridos irmãos, a gente vê que a reencarnação é uma prova da bondade de Deus, né? Que permite a cada um de nós retornar quantas vezes forem necessárias. Tem um cantor, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, não estou recordando agora, que fala assim, Raul Seixas: eu nasci há 10 mil anos atrás. Olha só,
a gente fala assim, ele é doido ou ele é um sábio, né? Aí tem uns que falam assim, ele é as duas coisas. Mas, na verdade, Raul Seixas estava relatando ali que realmente ele nasceu há 10 mil anos atrás, pode ter nascido há 1000 ou 2000, então, que nós somos espíritos velhos, né? Espíritos já antigos e já renascemos várias vezes com o intuito de progredir, de melhorar sempre. Então, a reencarnação é uma misericórdia divina para que a gente possa progredir. Agora, o objetivo maior é que a gente tem que atentar para isso, é a gente aproveitar ao máximo cada encarnação e fazer sempre o melhor. Principalmente quem tem conhecimento da reencarnação, aproveitar, né? Quem acredita nisso, né? Nós, espírita, por exemplo, aproveitar ao máximo a oportunidade que Deus está nos dando para o nosso progresso, né? E como que poderíamos adiantar esse progresso? Corrigindo as nossas imperfeições, cultivando as virtudes e tentando eliminar os nossos defeitos, os nossos vícios, para que a gente possa progredir mais rápido, para encontrar mais rápido, né, a felicidade que é tão almejada por todos nós. Então era isso que a gente tinha para conversar com vocês hoje e rogamos a Deus que ilumine cada um de nós e que possamos ser muito felizes, né, trabalhando sempre para o nosso progresso, né, buscando essa felicidade que nós almejamos tanto. Que Deus abençoe a todos. Olá, meus irmãos, como vamos? Prontos para a última parte dos nossos trabalhos, a fluidificação da água, passe a distância, as vibrações. Então vamos buscando aquietar os nossos corações, nos acalmando, de preferência esquecendo todas as problemáticas, as dificuldades do dia a dia, e mentalizando a figura amada do Mestre Jesus. Com os olhos fechados, buscando na memória aquelas imagens que nos reportam a figura de Jesus. Vamos respirando profundamente e vamos agradecer ao Mestre querido por tudo aquilo que normalmente Ele nos concede por empréstimo. Vamos agradecer pela vida, pelas oportunidades que surgem, por tudo, enfim, até mesmo pelas provas que acabam nos servindo de aprendizado. E vamos pedir a esse Mestre querido que leve o nosso clamor ao Pai, para que tudo melhore no nosso planeta Terra, para que as regiões de conflito, de guerras, possam ser visitadas pelas falanges do bem, que os governantes possam ser influenciados pela luz, para que nesses locais se faça a paz. Vamos pedir pelo nosso Brasil, para que tudo também se acalme, para que as pessoas, a população, possa pensar na luz de Jesus e agir com amor fraternal. Afinal, nosso país tem uma missão a cumprir no futuro, de ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Mas isso, meus irmãos, vai depender das nossas ações, dos nossos pensamentos, as nossas vibrações. Então vamos vibrar amor, vamos aprender a perdoar e vamos aceitar que devemos seguir os nossos caminhos, independentemente de tudo que estiver acontecendo e que esse caminho não pode se afastar do Pai. Vamos agradecer pelos familiares,
e pedir por eles. Pedir a Jesus que ilumine os nossos entes queridos, os nossos familiares, aonde estejam, para que possam partilhar conosco desse amor e essa luz de Jesus. Vamos rogar ao Mestre querido que, em companhia de Maria, entre nos lares, levando amor, união e o perdão incondicional que ainda temos que aprender. Mestre amado, olha para todas as criaturas do planeta inteiro e jorra as suas bênçãos sobre todos, para que esse amor que o Senhor sente por nós possa se espargir por todas as pessoas. Mestre querido, olha também para o nosso local de trabalho, junto aos colegas, aos chefes, para que também nesses locais haja paz, haja o amor fraternal. Querido Jesus, nós te pedimos por todos os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, porque esses todos são assistidos. Mas te pedimos em dobro pelos familiares que aqui ficam, a grande maioria sem ter o conhecimento de que a vida continua após a morte e que estão sofrendo com seus corações dilacerados pela dor, pelas saudades, para que tenham resignação diante da vontade do Criador que tudo sabe, para que consigam compreender que, chegado o momento, todos teremos que partir, teremos que retornar à verdadeira pátria. Então que tenham resignação e que, apesar da dor e das saudades, cada um consiga reconstruir os seus caminhos. Mestre, nós rogamos por todos os nossos irmãos que estão aguardando esse passe à distância, para que nesse momento elevem seus pensamentos a Jesus e que possam receber as vibrações maravilhosas que Jesus nos envia, para que possamos nos curar fisicamente das enfermidades, mas que também possamos receber os fluidos e as energias necessárias para o nosso espírito, para os nossos problemas espirituais. Vamos recebendo essas energias nesse momento, entrando em nosso organismo, trabalhando em nossas células, agindo em nossa mente, nos enchendo de amor e de luz. Nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos. Te pedimos que os seus emissários fluidifiquem a água e que durante a semana possa ser feita a reposição dos fluidos, das energias, para que possamos fazer uso e receber ainda um pouco mais da tua luz e da tua energia. Obrigado, Senhor. Continua conosco, Mestre. Continua bem ao nosso lado. Mas, Senhor, nós te rogamos, naqueles momentos difíceis, de tristeza, de grandes dificuldades, segue à nossa frente nos mostrando o caminho. Mas se por acaso nos abatermos, Senhor Jesus, estende a tua mão e nos carrega em seus braços, porque iremos confiantes, sabendo que tudo passa no teu amor. Que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite a todos e lembrem-se sempre do poder da oração em todos os momentos, sejam momentos de alegria ou momentos de grandes dificuldades. Parem um segundo antes de qualquer atitude ou qualquer pensamento negativo. Elevem seus pensamentos e peçam ajuda a Jesus, que certamente ela virá. Muitas vezes nós não entendemos de que forma recebemos a ajuda do alto, mas todos nós teremos essa ajuda. Que o Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite.